Olá, nesse vídeo nós vamos continuar o assunto da primeira ressurreição, ou, como diz o texto grego, proto-anastasis. Eu havia comentado no último vídeo gravado que a partir desse vídeo, começando por esse vídeo aqui, nós estaríamos vendo o assunto da ressurreição por dignidade. E isso também é o equivalente à primeira ressurreição. Aquilo que nós tratamos no capítulo 5 do Evangelho de João, ali nos versículos, principalmente do 24 até o 29, embora o contexto foi do versículo 20 ao 29, já deu uma base para o que nós vamos continuar falando aqui hoje. Mas nós temos também que ler o texto que aparece no livro de Lucas, que eu também já fiz leituras aqui em outros vídeos. Então vamos continuar hoje. Hoje principalmente focando no texto de Lucas, mas fazendo uma conexão, um elo entre o texto de João 6 e Lucas capítulo 20. Então se você puder acompanhar na sua Bíblia, eu recomendo que se faça isso, porque a última palavra em todas as coisas é o testemunho da Escritura. É ele que define se uma doutrina é válida ou não e se um ensino está correto ou não. Tudo que eu tenho compartilhado com vocês estão em vários desses livros que eu já tenho apresentado aqui, alguns que estão em fase de tradução para publicação futura e outros que já se acham disponíveis em português com materiais, às vezes não um livro completo, mas um artigo ou outro traduzido. Queria indicar aqui o site participantesdecristo.com, que os irmãos têm feito ali um excelente trabalho traduzindo material realmente precioso a respeito de todos esses assuntos profundos da Palavra de Deus, como um alimento sólido para gerar em nós edificação. Também os materiais traduzidos pelo irmão Délcio Meirelles, naquela coleção que ele está divulgando agora, chamado 5 Pães e 2 Peixinhos, contendo 30 fascículos, volumes de livros, pequenos livros traduzidos por ele, falando desses assuntos também, desses e de vários outros assuntos importantes para a vida cristã e para o crescimento espiritual. É um trabalho de muitos anos de labor do nosso irmão, vale a pena você adquirir. Tá? Na descrição aqui abaixo vai estar aparecendo o link para aquisição e também o link do vídeo de divulgação do irmão Délcio. Para você que é um evangelista, para você que tem encargo evangelístico de anunciar a palavra de Deus aos perdidos, que precisa de um material também de peso, de fácil compreensão e ao mesmo tempo com a profundidade bíblica da verdade do novo nascimento. Queria recomendar aqui também esse material, da autoria também do irmão Délcio Meirelles, um pequeno livro chamado Você Precisa Nascer de Novo. Se você quiser, ele tem uma grande quantidade em estoque e você pode entrar em contato comigo aqui na descrição do vídeo ou no número do meu WhatsApp que eu vou deixar aqui, ou diretamente com o irmão Délcio Meirelles no e-mail dele que eu vou também deixar aqui embaixo na descrição. São materiais assim de excelente qualidade e de um conteúdo riquíssimo. Então você pode fazer a aquisição também, tá bom? Os livros que eu tenho divulgado aqui em outros vídeos também estão disponíveis, vão estar disponíveis aqui os links para aquisição, tá bom? O material do livro, o livro na verdade, o Anticristo, a Babilônia e a Vinda do Reino, eu notifico aqui também nesse vídeo que ele está em fase final de impressão. Houve um certo atraso por causa de imprevistos devido à Bienal do Livro que teve aqui no estado de São Paulo, e a editora acabou atrasando um pouco a impressão, mas conversando com o pessoal da diretoria, eles me disseram que o livro vai ser publicado sem falta até o fim de setembro. O livro vai estar
sendo disponibilizado para aquisição para todos aqueles que já adquiriram, tá bom? E também outros livros que estamos com projeto, falaremos em futuros vídeos. Então que Deus possa usar tudo isso para a sua glória. Vamos então para o assunto de hoje, né? Evangelho de João, capítulo 6, versículos 39 e 40. Diz assim: E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 40. Eu li o 39 e agora o 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora um texto em Lucas, capítulo 20. Quem puder acompanhar na sua Bíblia, faz muito bem. Se você não tiver como acompanhar aí agora, então anote o versículo para depois você ler. Lucas, capítulo 20, versículo 34. Vamos começar no 34, embora o foco principal está no 35 e 36, né? Para pegar o contexto, vamos começar no 34. Então lhes acrescentou Jesus: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. 35. Mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não se casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Vou parar um minutinho aqui e a gente já continua. Continuando aqui. Nós lemos os dois versículos. Lucas, dois trechos na verdade, né? Lucas capítulo 20, versículos 34 a 36, que acabamos de ler agora, e o texto que começamos lendo de João capítulo 6, versículos 39 e 40. Eu gostaria de começar por aqui. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ler com bastante cuidado. E, se possível, né, embora eu não seja um erudito na língua grega, nem na língua hebraica, mas eu digo a você o que eu ouço de todos os amados irmãos que realmente estudam a Bíblia. Você precisa ter um conhecimento muito mínimo, pelo menos um conhecimento mínimo, um pouco do grego e do hebraico. E se você não tem esse conhecimento, então faça um investimento em aquisição de livros que explicam as traduções originais das Escrituras, como léxicos, né, comentário exegético do texto grego, né, que tenham um bom aparato crítico do Novo Testamento em grego, como, por exemplo, né, não digo as notas de rodapé dessa obra, né, o Novo Testamento interpretado versículo por versículo de Russell Norman Champlin, embora eu não concorde com muitas das notas de rodapé dele, porque ele tem uma visão tanto universalista e espiritualista, todavia o trabalho de compilação do texto grego e do aparato crítico é muito maravilhoso. Então, essa é uma obra que você precisa adquirir, precisa ter. Outra coisa, um Novo Testamento interlinear no grego, né, com a tradução em português e em grego. A Sociedade Bíblica já publica essa obra. Eu tenho o meu aqui, né? A capa eu troquei, não é aquela capa azulzinha da Sociedade Bíblica, porque já estava bem desgastada. E um bom dicionário de grego e hebraico. Tem duas obras que você pode adquirir, né? O dicionário Vine de grego e hebraico e o comentário do A.T. Robertson, comentário exegético do Novo Testamento grego, do A.T. Robertson. Você talvez não consiga adquirir em português, embora a CPAD da Assembleia de Deus já publicou o volume, se eu não me engano, do Evangelho de Lucas, e não estou muito certo se de João, mas eu sei que Lucas eles têm, mas você pode adquirir a obra completa do Novo Testamento dele,
em espanhol. Se você tiver acesso à língua espanhol, fará bem adquirir também. Por que eu estou dizendo isso? Porque os tradutores da Bíblia fizeram um excelente trabalho. Nós temos que agradecer a Deus pelo trabalho dos nossos irmãos. Mas eles não são perfeitos. O texto grego e hebraico original é perfeito, é inspirado, não é? Mas os tradutores não. E como dizia o irmão Gini Francesco, muitas vezes tradução está muito próximo de traição. Não intencional. Às vezes porque falta compreensão de certas palavras ou de alguma escola em específico que o tradutor faz parte, e aí ele vai lá e coloca uma palavrinha diferente e muda todo o sentido da leitura. Porque as palavras são, na verdade, códigos que expressam através, né, de caracteres, né, algumas ideias. As palavras são capas de ideias que elas representam. É uma linguagem simbólica que traz por detrás de si uma ideia específica, uma definição concreta de uma ideia. E eu estou recomendando que se faça isso, por quê? Porque nós vamos ver aqui nesses textos que lemos aqui, que se nós não lermos de acordo com o original, nós não vamos entender a diferença entre essas duas ressurreições. Nós já introduzimos o assunto no último vídeo. Porém, esse assunto, continuando aqui agora, tem mais coisa a ser escavada dentro desse tesouro do Novo Testamento. E para isso nós vamos ter que se valer da tradução, né, interlinear, que é aquela tradução mais fiel ao texto grego original, né? Vamos parar aqui e já continuamos. Então, continuando aqui. Tá tendo que ter alguns cortes aqui no vídeo por causa de alguns problemas aqui na câmera, mas vamos continuar. Então vamos fazer uma interpretação, né, depois de termos lido esses versículos e nos embasando principalmente nos textos originais gregos. Quando nós vemos o texto de João 6 e de Lucas capítulo 20, você percebe que essas duas passagens falam de ressurreição. Se você ler João 6, Cristo diz que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum dos que o Pai lhe deu. Pelo contrário, todo homem que vir o Filho e nele crer, ou seja, que tem uma visão de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Senhor da sua vida, e crer nele, ou seja, unir-se a ele pela fé. Qual é a vontade do Pai? É que essa pessoa não pereça, pelo contrário, que Cristo o ressuscite no último dia. De fato, o Senhor Jesus disse que é isso mesmo que ele irá fazer. Todo homem que nele crer será ressuscitado no último dia. Pode conferir aí, João 6, versículos 39 e 40. Então ele diz que se alguém crer nele, tem garantia de ressurreição quando? No último dia. Todo que crê tem garantia dada por Jesus Cristo, que será ressuscitado no último dia. Nenhum dos cristãos que creem em Cristo e que tendo sido salvos pela sua graça, mediante a fé, hão de perecer eternamente. Cristo disse que a vontade do Pai é que tal pessoa seja ressuscitada e seja preservada. E ele disse que ele fará isso. Ele a ressuscitará no último dia. Então, quem creu tem garantia de ressuscitar no último dia. Agora, uma pergunta que a gente tem que fazer. E o texto de Lucas 20? Como que ele coloca isso? As duas passagens falam de ressurreição. Mas uma delas fala de ressurreição no último dia, para quem creu. E a outra fala de ressurreição
Mas tem duas coisas diferentes quando o Senhor Jesus fala de ressurreição em Lucas 20. Em Lucas 20, ele não diz que essa ressurreição é pelo crer, em primeiro lugar. Ele diz que essa ressurreição é por dignidade. E depois, ele não diz também que a ressurreição citada em Lucas 20 é para o último dia, e sim para a era vindoura. Preste atenção nessas duas coisas. Era vindoura e dignidade. Elas estão relacionadas entre si. A ressurreição de Lucas 20 é para quem for digno de alcançar a era vindoura. Então não tem a ver com crer, tem a ver com mérito, com merecimento. E não é para o último dia, é para a era vindoura. No capítulo 6 de João, Jesus diz que quem creu, apenas creu, a garantia para quem creu é ressuscitar no último dia. Certo? Agora, a pergunta que se poderia fazer para aqueles que talvez não conheçam muito bem essas coisas do Novo Testamento é: quando é o último dia? Jesus disse que quem creu vai ressuscitar no último dia. Mas quem creu, quem apenas creu, a garantia para quem creu, essa palavra de Cristo, baseada no ato de fé de quem creu, não garante ressurreição para a era vindoura. Garante que ele vai ser ressuscitado no último dia, antes de começar a Nova Jerusalém. Mas não diz que ele vai ressuscitar na era vindoura. Pode ler João 6. A ressurreição para quem apenas creu. Você creu, irmão? Fica tranquilo. No último dia você vai ressuscitar. Agora, em Lucas 20, ele não menciona a questão do crer. Ele menciona os que são dignos. Tem a ver com mérito. E eu sei que nós falamos muito da salvação pela fé, da justificação pela fé. Isso é uma verdade. Nós somos salvos e recebemos a vida eterna apenas pela fé e nada mais. No que diz respeito à nossa redenção, nosso resgate eterno, efetuado na cruz, que nos deu a remissão dos pecados e, então, mediante o envio do Espírito Santo ao nosso coração e ao nosso espírito, nos regenerou. Tal obra é por graça imerecida e nos colocará na Nova Jerusalém. Disso você pode estar certo. Quem creu não perde a salvação. A salvação é um dom de graça e, portanto, não pode ser revogada. Porque os dons e a vocação de Deus, como diz em Romanos 11, são irrevogáveis. E como Paulo fala em Romanos 11, 6, no 11:29 ele fala que os dons são irrevogáveis. No 11, versículo 6, ele fala que se é por graça, já não pode ser por obras, do contrário, a graça já não é graça. A graça salvadora não envolve obras. É dom imerecido da parte de Deus. Por isso não pode ser tirada, porque Deus não te dá esperando nada em troca. E por que pode ser de graça assim? Porque Cristo já pagou o preço de todos os seus pecados. Então não há pecado, não há coisa que você faça que possa retirar de você essa salvação. Porque Cristo já pagou. E por isso é de graça para você, porque custou tudo para ele. Mas isso não indica que uma vez que a salvação e a vida eterna, como dom imerecido de Deus, seja pela graça, que eu não tenha que fazer nada em união com meu Senhor e que não tenha a questão do galardão para ser decidido. Há a questão do galardão. E muitos cristãos não hão de receber galardão, não hão de ter a recompensa. Além de não receberem recompensa, vão ser punidos na vinda do Senhor Jesus, não eternamente, mas durante uma dispensação, durante uma era. E por isso Cristo diz que a ressurreição para a era vindoura, em Lucas 20, é por dignidade. Quem merece alcançar a era vindoura. Existe uma diferença do último dia e da era vindoura. A ressurreição do último dia, ela vai se dar no trono branco. Depois do milênio.
Depois que acabar o milênio, que Satanás for solto, quando se completou os 1000 anos, Satanás foi solto, enganou Gog e Magog, as nações foram jogadas no lago de fogo. Aí vem um grande trono branco. E naquele trono branco, chamado juízo final, ali é o último dia. Quem creu em Cristo tem garantia de ressuscitar no último dia. E por isso o livro da vida abre lá. Porque tem cristãos que só vão ressuscitar lá. Entendeu? Quero que você preste bem atenção nisso. Esse é o motivo de o livro da vida abrir no trono branco. Porque antes do milênio tem o tribunal de Cristo. Nós vamos ver em vídeos futuros, quando a gente for abordar a questão do tribunal de Cristo. Mas é necessário tocar nessa questão aqui. Antes do reino do milênio tem o tribunal de Cristo, no qual todos os cristãos vão comparecer. Então o que vai ser decidido no tribunal de Cristo? As obras, se essa pessoa terá galardão ou não. Se ela terá galardão para ser premiada ou se ela terá que receber disciplina. Porque 2 Coríntios 5,10 diz que todos nós iremos ser manifestados no tribunal de Cristo para receber segundo o bem ou o mal que tivermos feito neste corpo. Então os cristãos não podem sofrer condenação eterna, mas podem sofrer correção no tribunal de Cristo. E podem receber galardão se forem aprovados. Então, todos os cristãos vão estar lá. Mas se todos os cristãos já foram julgados nesse tribunal que decide galardão ou punição, não é um tribunal para decidir questão de vida eterna ou de condenação eterna, mas sim de galardão ou punição, então por que o livro da vida abre no trono branco? Porque quem creu, apenas creu, mas não foi digno de adentrar na era vindoura, no milênio, terá que ficar 1000 anos na região das trevas e da morte. E só será ressuscitado no último dia. Quando passar o milênio que esse cristão perdeu inteiro, então ele ressuscita no último dia e é absolvido no trono branco. E por isso o livro da vida, que é o registro dos salvos, abre-se no trono branco. Mas se os salvos já foram tratados no tribunal de Cristo 1000 anos antes, por que o livro da vida abre lá, se o trono branco só está julgando os incrédulos e os mortos? É a ressurreição geral. Porque tem cristão que, ao perder o milênio, ao ir até o tribunal de Cristo e ser reprovado, como diz o texto de Mateus 24, ele foi lançado nas trevas exteriores do Hades e terá que ficar nas masmorras sombrias e escuras do Hades 1000 anos, até o milênio inteiro passar, porque ele perdeu a glória da primeira ressurreição. Ele foi ao tribunal de Cristo, mas não quer dizer que ele estava num corpo de glória. Nós vamos comentar mais sobre isso em outros vídeos. E aí, então, ele foi amarrado pé e mão e jogado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque não era salvo? Não. Ele era servo de Deus. O servo inútil lançado nas trevas era servo. O Senhor reconheceu que ele estava debaixo do senhorio de Cristo, que ele tinha um elo com o senhorio de Cristo, mas ele foi um servo desobediente, um servo inútil. Então ele vai para as trevas exteriores e terá que aguardar o milênio inteiro até se completar todo o reino de Cristo, para que então ele seja ressuscitado somente no último dia. No último dia. Então, se você creu, fica tranquilo. No que diz respeito à salvação, fique em paz. A salvação eterna. Estou falando aqui da salvação eterna, tá? Porque a salvação tem um termo, é um termo muito abrangente na Bíblia. Quando eu estou falando de salvação, aqui estou falando de salvação eterna como dom imerecido da parte de Deus. Isso você não perde, isso é irrevogável. Porém, não existe só a ressurreição do último dia para quem creu, para que entre na Nova Jerusalém, ao ser absolvido no trono branco, ao ter o livro da vida aberto ali, e então entrar na Nova Jerusalém. Não, existe também a ressurreição por dignidade, que não é para o último dia, mas sim para a era vindoura. E que o último dia é o dia do trono branco e não
na vinda de Cristo, porque todo mundo pensa que quando Jesus falou que quem crê nele, por ter visto o Filho e crido nele, vai ressuscitar no último dia, a maioria dos cristãos acreditam que esse último dia é na vinda do Senhor Jesus. Não, meu irmão, não é. Fique claro aqui, não é. A vinda do Senhor Jesus é para introduzir o milênio. O último dia é pós-milênio. O último dia é o dia do juízo final. É o dia onde os incrédulos serão julgados. Mas como a gente vê no livro de Apocalipse, capítulo 20, o livro da vida é aberto lá também. Por quê? Porque tem cristãos que estão ressuscitando apenas ali. Porque perderam o milênio inteiro. Não foram dignos de ressuscitar para a era vindoura do milênio. Então vão ressuscitar só no trono branco. E para comprovar para você, como diz também o nosso irmão Pember, inclusive na descrição do vídeo aqui abaixo eu vou deixar um link com um dos vídeos que tem aqui nesse canal tratando dessa ressurreição de João 6, 39 e 40, como diferente da ressurreição mencionada por Jesus em Lucas capítulo 20, versículos 34 a 36. Tá? Vamos deixar o link aqui. O vídeo já está no canal e o vídeo chama Reino e Vida Eterna. Mas eu vou deixar o link aqui para você poder assistir e prestar bastante atenção. Para comprovar, como diz nosso irmão Pember, estava dizendo, que o último dia não é a vinda de Cristo, e sim o dia do juízo final depois do milênio, nós só precisamos de um versículo do Evangelho de João mesmo. Nós não precisamos ficar nós mesmos tentando achar o significado do que Jesus quis dizer com eu ressuscitarei no último dia. Se fosse deixado a nosso critério de julgar, eu poderia achar que o último dia é quando Jesus voltar. Mas esse não é o último dia. Não é. O último dia não é quando Cristo volta. Quando Cristo volta, ele estabelece o milênio. O último dia é depois do milênio, no trono branco. E como que eu sei que o último dia vai incluir a ressurreição do trono branco e daqueles que serão jogados no lago de fogo? O próprio Evangelho de João, no próprio Evangelho dele, capítulo 6, né, quando ele fala ali que alguns ressuscitarão no último dia, depois no capítulo 12, o próprio Jesus, fazendo referência a esse último dia também, ele diz para nós, eu quero que você leia aí na sua Bíblia ou anote para ler. Evangelho de João, capítulo 12, eu vou abrir aqui, versículos 47 e 48, preste atenção. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Quer dizer, a minha posição agora não é de juiz, é de salvador. Ele não vai julgar agora, mas um dia ele vai vir como juiz. Versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Então a pessoa rejeitou Jesus, ela é um incrédulo. O que vai acontecer com ela? Diz assim, a própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará. Quando? No último dia. Ele está dizendo aqui que esse incrédulo que o rejeitou vai ser julgado por ele no último dia. E nós sabemos que o destino do incrédulo que rejeitou Jesus é o lago de fogo eterno, a segunda morte. O texto de Apocalipse 20 diz que se alguém não foi achado no livro da vida, que é o registro dos salvos, tal pessoa foi lançado para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Certo? Mas aqui, lá está dizendo que... Por que ela foi lançada lá? Porque ela não estava no livro da vida, e não está no livro da vida, que é o registro dos salvos, porque ela rejeitou Jesus. Porque a única coisa que condena uma pessoa eternamente é rejeitar a salvação de Deus em Cristo. Agora, como ela rejeitou Jesus, ela está sendo ressuscitada para ser julgada onde? No trono branco. Certo? É lá que aqueles que rejeitam Jesus vão ser julgados. E agora, no capítulo 12, no versículo 48, aliás, Cristo está dizendo que aquele que o rejeita vai ser julgado no último dia. Então, quando que é esse último dia? Se Apocalipse 20 diz que quem rejeitou a salvação não está com o nome no livro da vida, está diante do trono branco para ser julgado no lago de fogo. E agora, o capítulo 12 de João, versículo 48, diz que isso está acontecendo no último dia, então você sabe que o último dia é no dia do trono branco, o juízo final, que é depois do milênio.
que é depois do milênio. Mas o trono branco então é o último dia. E Cristo está dizendo, porém, no capítulo 6 de João, que quem creu nele tem ressurreição garantida para quando? Para o último dia. Porque vai ter muitas pessoas que, apesar de crerem em Cristo, não poderão ressuscitar para a era vindoura, mas são salvas eternamente. Então, mesmo que perderem o milênio, perderem a era vindoura, irão ressuscitar depois que o milênio acabar, no grande trono branco. E essa é a razão do livro da vida abrir ali. Porque vai ter gente ali que rejeitou Jesus, como ele falou aqui, que não vai ter o nome no livro da vida. Mas vai ter gente que vai ter o nome no livro da vida. E o próprio texto de Apocalipse diz, se alguém não foi achado inscrito, olha, essa colocação só pode ser uma dedução de que haverá gente com o nome inscrito no livro da vida. Senão não precisaria falar dessa forma. Mas quem são esses que ressuscitam no trono branco, no juízo final, com o nome no livro da vida? Cristãos que creram em Jesus. Filhos de Deus que creram em Cristo, mas que não puderam ressuscitar para o milênio. Tiveram que esperar o milênio inteiro. Porque ao chegarem no tribunal de Cristo, foram considerados indignos do galardão da era vindoura. E aí, o texto de Mateus 24 diz que o juiz vai dizer a eles, amarrem pé e mão dessa pessoa. Vai dizer aos anjos, né, para fazer com eles. E lancem-no nas trevas exteriores. Onde é as trevas exteriores durante o milênio? Então, onde vai ser as trevas exteriores? As trevas exteriores que muitas pessoas não têm coragem de dizer onde é. Eu também respeito quem não tenha coragem de dizer. Perdão. Aonde seria? O próprio irmão George Henry Lang, no seu comentário das parábolas de Mateus, capítulo 13, não ousa dizer onde é as trevas exteriores. O irmão Witness Lee, nos seus estudos vida, né, como no estudo vida de Mateus, Marcos e Lucas, ele não comenta o lugar onde é as trevas exteriores. E também os textos, né, elaborados pelo irmão Atmani no livro O Dano da Segunda Morte não dizem aonde é. Mas o nosso irmão Pember, né, ele sugere que pelo fato de ser chamado de trevas exteriores, nós temos que saber uma coisa. Durante o milênio, a terra toda vai estar cheia da luz da glória de Deus. A terra se encherá da luz do Senhor, da glória de Deus. Toda a terra será a esfera do reino do Senhor Jesus, do reino messiânico do Senhor Jesus. E o que é exterior à terra? Se é trevas exteriores, é terra fora da esfera do reino. Se é trevas exteriores, é uma treva que está exterior ou fora da esfera do reino do Senhor Jesus. Mas se toda a terra vai estar cheia da esfera da glória e do reinado do Senhor Jesus, onde é as trevas exteriores? No Hades, abaixo da terra, aonde os ímpios estarão aguardando a ressurreição geral, mas cristãos que quiseram viver como ímpios também vão ser jogados lá. Porque apesar de terem sido levados no tribunal de Cristo, em um tipo de corpo ou condição espiritual que permitisse que eles fossem ali, eles não foram glorificados. Porque como que Deus vai glorificar o corpo de um cristão na vinda de Cristo, e depois que esse cristão tiver que ser punido, jogado nas trevas exteriores, ele vai com corpo de glória? Isso é impossível. Mas Cristo disse que haveria cristãos. Em Marcos 9, aquele é um falar de Jesus aos seus discípulos, não é a judeus não. Ele diz que é melhor entrarmos na vida, que ali diz respeito a entrar no reino. Entrar na vida é uma coisa, a vida eterna, entrar em mim é outra coisa que a gente vai comentar mais pra frente. É melhor eu entrar na vida e na glória, tendo um dos meus membros faltando, do que tendo o corpo inteiro ser jogado na geena. Certo? Cristo disse que cristãos com seus corpos que não foram santificados e sim que pecaram, serão lançados na geena.
Durante a eternidade? Não, ele não diz que é durante a eternidade toda. Mas temporariamente poderão ser jogados na geena. Mas como se foram glorificados já num corpo de glória para estar no tribunal de Cristo? Não foram glorificados. Por isso que o texto de 1 Coríntios 15 tem que ser lido com bastante cuidado. Quando ele fala assim como trouxemos a imagem do terreno, importa que venhamos a trazer a imagem do celestial. Se você olhar o texto grego original, o nosso irmão George Henry Lang, num texto que nós estamos traduzindo dele, vai explicar melhor esse assunto. No livro dele, Primícias e Colheita, ele diz que ali há um subjuntivo grego que não indica que eu estou certo que trarei a imagem do celestial. Na verdade, o versículo, confirmado pelas maiores autoridades também, como Dean Alford, né, o grande exegeta dos textos gregos do Novo Testamento, ele coloca muito bem que ali significa que, assim como trouxemos a imagem do terreno, que possamos, por todos os meios, conseguir trazer a imagem do celestial. Então não é certeza que na vinda de Cristo todos os cristãos serão glorificados. O que é certeza é que todos eles irão para o tribunal de Cristo. Mas se irão receber um corpo de glória que pode ser aprovado e adentrar milênio adentro, isso é outra história. Porque se eles não te santificarem, não pode haver glória. E se eles estiveram envolvidos em pecados e em coisas erradas, apesar de terem crido em Cristo, eles não serão glorificados. Por isso que o subjuntivo grego ali significa uma possibilidade, um risco, uma possibilidade que está em risco, que possamos trazer a imagem do celestial. Não quer dizer que eu vou trazer. Eu tenho que me santificar para isso. Eu tenho que me santificar para isso. Então esses cristãos serão manifestados no tribunal de Cristo. Sim, eles irão lá. No tribunal de Cristo eles irão. Mas isso não é certeza que estarão num corpo de glória. Porque a glória só pode vir como resultado da santificação. E eles não viveram uma vida santa que agradava o Senhor. Então vão para o tribunal de Cristo, mas será dada a ordem ao anjo. Amarre pé e mão e lance-o nas trevas exteriores. Assim diz o nosso irmão Pember, com a sua ousada convicção. As trevas exteriores devem ser as masmorras escuras do Hades, onde esses cristãos, com um corpo não glorificado, deverão ser deixados durante o milênio inteiro para serem ressuscitados apenas no último dia. Porque perderam a ressurreição de glória para a era vindoura. Porque não foram dignos de ressuscitar para a era vindoura. Não perderam a vida eterna, mas perderam o galardão do milênio. Perderam o prêmio. Perderam a coroa, perderam a glória, não foram dignos. Depois de que a salvação é dada pela fé e de graça a vida eterna, é necessário que nós, em união com Cristo, desenvolvamos a nossa salvação. Mas muitos cristãos não olham para esse lado, estão achando que vão viver de qualquer forma e que quando Cristo vier vai levá-los de qualquer jeito. Não vai, meu irmão, não se engane nisso. Por isso que Jesus diz bem claro, aquilo que Jesus disse é importante e o que Jesus não disse também é importante. O que ele disse? Que quem creu fique tranquilo, porque no último dia você vai ser ressuscitado. Mas essa é uma garantia para quem creu. Se creu, tem ressurreição no último dia. Agora, ele não disse que esse último dia é o milênio. Ele também não disse que isso indica que você não vai passar por disciplina. Porque antes da ressurreição do último dia, que vai ser a ressurreição, como a gente viu aqui em João 12, versículo 47 e 48, vai ser o dia da ressurreição dos que o rejeitaram, então tem que ser o trono branco. Antes dessa ressurreição, Lucas capítulo 20 diz que há uma ressurreição por dignidade. E eu vou ler aqui agora, de novo o versículo, e fazer novamente esse comentário baseado no versículo, né? Vamos comentar o versículo. Lucas 20, versículo 34. Ele diz assim, eu vou ler aqui na tradução da João Ferreira de Almeida. Então lhes acrescentou Jesus, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Outra coisa, a palavra mundo aqui não é geralmente no grego a palavra traduzida por mundo, que é cosmos. Por isso que eu falei que você tem que olhar as fontes gregas.
original. O tradutor põe mundo aqui e você pensa que os filhos desse mundo está falando da Terra aqui, do planeta Terra. Não! A palavra traduzida por mundo aqui no grego é aion, que significa era. Então Cristo está falando desta era, que nós estamos agora, e da era vindoura. A Bíblia divide os tratamentos de Deus com a humanidade em várias dispensações. Isso aqui não é só colocação simplificada darbista de John Nelson Darby. Não! Cristo disse que existem eras. Paulo falou da plenitude dos tempos, onde todas as coisas serão encabeçadas em Cristo. Ele fala em Tito da esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir nos prometeu antes dos tempos eternos. E a palavra eterna ali é aiones, que significa dos tempos das eras. A Bíblia está dividida em eras. Em que era nós estamos? Se a lei e os profetas vigoraram até João, aquela era a era da lei. A era da graça, na pessoa de Cristo, começa desde a vinda de Cristo e, de maneira oficial, é inaugurada com a vinda do Espírito Santo. E durará até o milênio. No milênio, o reino deste mundo se tornará de nosso Senhor e de seu Cristo. E haverá uma mudança de dispensação, de era. Então a era vindoura é o milênio. Só que Cristo disse que os filhos desta era, ou seja, dessa presente era onde nós vivemos agora, da era que veio com a vinda dele, vai durar até a segunda vinda dele, da era da graça, casam-se e dão-se em casamento. Nesta era, neste tempo de agora, a tradução aqui não é mundo, é era, que é aion no grego. Os filhos dessa era se casam e dão-se em casamento. E aí ele continua. Mas os que são ávidos por dignos. Então aqui não é só pelo crer. Sim, quem creu, independente das obras, por dom gratuito de Deus tem a vida eterna e por isso no último dia vai ressuscitar. Vai ressuscitar e vai ter o nome dele aparecendo no livro da vida lá. Tem alguns que vão ressuscitar lá também no último dia que não vão ter o nome no livro da vida. Mas todos os cristãos que ressuscitarem lá vão ter o nome no livro da vida. Mas no último dia. A ressurreição geral, que ainda garante vida eterna para quem creu, é no último dia. Mas aqui não está falando de uma ressurreição que é por quem crer. Aqui está falando de uma ressurreição por quem é digno. Palavras de Jesus. E dignidade tem a ver com mérito. E mérito tem a ver com obras e com recompensa. Você merece isso. Os que são ávidos por dignos de alcançar. É a palavra que sugere um labor, uma conquista. Alcançar o quê? A era vindoura. Veja que no versículo 34, infelizmente mal traduzido pela João Ferreira de Almeida, diz que os filhos desta era se casam, mas que quando os que forem dignos de alcançar, não essa era, mas a era vindoura e a ressurreição, não dos mortos, não é a ressurreição dos mortos, é a ressurreição dentre os mortos. Esses dois termos, nós também vamos comentar sobre isso. Estamos preparando um texto para falar da diferença de ressurreição dos mortos e a ressurreição dentre os mortos. A ressurreição dentre os mortos é uma ressurreição seleta, onde alguns saem enquanto outros continuam mortos. Por isso eles saíram do meio dos mortos. Mas ficou os mortos ali, porque como é que ele vai ser tirado do meio se todo mundo ressuscita junto? Não. Então um grupo sai e o outro fica. Por isso é a ressurreição dentre, do meio dos mortos. E essa ressurreição dentre os mortos, que é a ressurreição dos justos, que é a primeira ressurreição, que é a ressurreição por dignidade e que dará o direito de entrar na era vindoura, não no último dia. Essa ressurreição, que é por dignidade, que é por quem pagou o preço, que é por quem se santificou, que é para quem merece, porque viveu em união com Cristo e passou as provas e caminhou no caminho da cruz diariamente, seguindo o exemplo do Mestre. Tal pessoa vai ressuscitar para a era vindoura, por dignidade. Nessa era,
se casam e dão-se em casamento. Na era vindoura, no milênio, na glória, não. Mas como que ele vai entrar na glória? Por dignidade. Certo? E o que eles serão? Serão como os anjos de Deus. E serão filhos da ressurreição. Então eu espero que tenha ficado claro essa diferença entre a primeira ressurreição, que é por dignidade, e é para a era vindoura, e a ressurreição pelo crer apenas, que vai te dar direito de ressuscitar, mas apenas no último dia, para a vida eterna. E por isso seu nome vai aparecer no livro da vida ainda. Lembrando, meu amado irmão, isso fica um assunto para os próximos vídeos, que é possível um cristão, durante o milênio, ter o nome apagado do livro da vida. Nós vamos ver depois o que significa isso, o nome apagado do livro da vida. Os calvinistas têm dor de cabeça com esse versículo, porque se não pode perder a salvação e o nome no livro da vida é o registro dos salvos, como é que Cristo vai apagar o nome do livro da vida? Sabe como? Nós vamos explicar em vídeos futuros. Mas isso não significa que essa pessoa vai perder a salvação. Porque apagar ali não é tirar do livro. Nós vamos ver o significado específico daquela palavra no original. Nós vamos ver o que significa essa palavra. Mas durante o milênio, seu nome pode não aparecer no livro da vida. Embora ele vai aparecer no último dia, se você creu. Mas no milênio não. No milênio só entra os que são dignos. E se tornam filhos da ressurreição. Então que Deus nos abençoe. Paramos por aqui o vídeo e vamos continuar em futuros vídeos comentando sobre esse assunto. Não deixe de assistir o vídeo do nosso irmão Pember falando da ressurreição de Lucas 20 e de João 6, a diferença entre elas, conforme nós falamos aqui. Né, para você ter um entendimento um pouco melhor, assista o vídeo ou procure aqui no canal Reino e Vida Eterna. Está no playlist Verdades Profundas. Tá bom? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.